eu perguntar para um homem heterossexual se algum dia ele já pensou em fazer balé. Tipo, a maioria nunca nem cogitou isso, porque é tão óbvio para ele que isso é coisa de mulher ou coisa do tipo que ele nunca nem vai pensar nisso, sabe? E não é só uma coisa que acontece referente a mulheres, então é referente a uma minoria. Então, não especificamente seria referente a que nem ela disse do balé. Então, no balé mesmo, às vezes um menino quer estar lá e acontece a mesma situação com ele. Já está intrínseco, já está dentro da gente um pouco disso. Então, é mais essa questão de ser uma minoria. E essa é a proposta mesmo do Jungle Girls, é trabalhar essas pessoas para que não sejamos mais uma minoria, estejamos equilibrados no mesmo ritmo. Falar dessa questão da minoria e do talento, né? Muitas mulheres são tímidas, elas se sentem intimidadas a chegar num ambiente que é prioritariamente masculino. E eu acho interessante tanto a gente fazer esse trabalho, como vocês, homens, terem um pouco de empatia, principalmente pela questão do talento. Mulheres muito tímidas, que se sentem intimidadas, elas às vezes têm um talento incrível, ela pode ajudar você a desenvolver um trabalho excepcional. Homens muito tímidos também. A gente está aqui num projeto, num trabalho pela igualdade, da gente acolher um ou outro, né? Da gente ter, por exemplo, uma sala dessa onde esteja 50-50, né? Onde a gente possa trabalhar todos os talentos e com essas diferenças a gente possa crescer, né? Nós falamos um pouco sobre a barreira para as mulheres entrarem no mundo de TI. E aí, muitas delas conseguem passar essa barreira, entram na faculdade, e aí, às vezes, dentro da faculdade, ou então entram no trabalho, elas têm que lidar com outra coisa, que é o preconceito. Que muitas meninas sofrem às vezes, de um empregador achar ela não vai distrair os outros programadores só porque é mulher, como se ela fosse ficar dançando lá, enfim. Ou eles duvidarem da capacidade dela, dizendo, ela só conseguiu porque é gostosa, né? É óbvio. Ou ela dormiu com alguém. Ou duvidar diretamente para ela, se perguntar assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Tipo, você acha que você é capaz de aprender? Esse negócio não é coisa de homem? Ou mulher não é melhor com humanas? Então, depois dessa barreira inicial, ainda tem a barreira dentro da faculdade ou dentro do trabalho. E as mulheres, eu já ouvi muitas vezes a pergunta de mas como foi mesmo que você parou em programação? Por que você escolheu isso? Tipo, como é uma coisa absurda a mulher querer estar na programação, querer tecnologia, entendeu? Então, não é uma coisa comum. E sempre tem essa coisa. E isso é intimidador. Né? Pode passar. Além dessa barreira, digamos que ela passou pela barreira da família, dos amigos, ela entrou no trabalho, passou pela barreira dos colegas, enfim. Tem mais um problema, aqui é um exemplo do Clube do Bolinha. Tem o ponto da síndrome do impostor. Então, além de todas as barreiras externas, existe uma barreira interna que é, de toda essa pressão que ela sofreu, ela começa a ela duvidar de si mesma. Tipo, mesmo que ela tenha alcançado coisas legais, que ela conseguiu, enfrentou todo mundo, entrou na faculdade, enfrentou todo mundo, passou na faculdade, enfrentou todo mundo, entrou no trabalho, e aí, mesmo com tudo isso, ela ainda fica, poxa, mas será que isso é para mim mesmo? Tipo, será que eu sou capaz? E ela começa a se comparar com os outros, e aí, como o Hugo falou, não vale a pena você comparar, ele tinha 2 anos de experiência com um cara de 15, mas quando você sofre com isso, você começa a se comparar com pessoas que estão além de você, assim, você não deveria. E você sofre com isso. Alguém mais? Tá, e nós viemos propor algumas soluções, algumas dicas do que a gente pode fazer para melhorar isso. Uma das coisas assim que ajudam muito, apesar de estar no hype e parecer polêmico, só que não é o código de conduta. O código de conduta nada mais é do que a regulamentação do que já é óbvio, entendeu? Então, aquele cara, aquela menina que já tem um comportamento social em um ambiente público, não precisa nem ler, às vezes, um código de conduta que já vai estar seguindo. O código de conduta ele serve mais para regulamentar, para não deixar com que coisas que venham infligir contra um colega, contra um outro participante,
que acaba desestimulando as pessoas a participarem do evento. Então, ele regulamenta as regras sociais daquele local. Isso acaba incentivando mais mulheres a participarem, porque elas sabem que tem alguma coisa que pode se apoiar, ou aonde recorrer, em quem recorrer, se acontecer uma situação desagradável, entendeu? Isso é um apoio para ela. Outra questão é da gente saber, né, essa questão do que é certo, o que é errado e como se defender de determinada violência. Às vezes a gente sofre internamente porque a gente quer acreditar que a gente não está sofrendo aquela violência. Então a gente fica, não, é coisa da minha cabeça. E a gente não sabe se defender daquela violência psicológica, a gente não sabe o que fazer mediante aquilo. Então a gente precisa desse conteúdo, a gente precisa de acesso a essas informações. E os homens precisam entender também essas informações e que isso existe, que a gente está sendo violentado e que você está violentando, porque às vezes acontece de você não perceber e da mulher não entender. E a gente leva um sofrimento pelo resto da vida, por uma coisa que a gente não tinha acesso à informação e a gente não entendia. Então é importante falar isso, porque a gente precisa dessas informações e precisa ser conscientizado disso. Né? As pessoas existem dentro desse grupo de TI aqui, dentro da minha realidade, existem pessoas que frequentam casa de saúde mental, por problemas de violência no trabalho, por problemas de violência na faculdade. Na minha turma de 44 alunos, só tinham 6 mulheres. É muito difícil, entendeu? Se não tiver empatia e se não tiver acesso à informação, a código de conduta, se não tiver isso, fica impossível da gente continuar, fica muito difícil. Então, outra coisa que é muito importante é ter uma diretoria de diversidade, por exemplo, a Python Software Foundation, que tem uma diretoria para tratar só desse tipo de coisa, para dar suporte, para incentivar que haja essa diversidade. Então, tem um pessoal separado para isso. Então, foca nisso e traz mais diversidade para eventos, para qualquer... É isso. Porque o objetivo não é só atrair mulheres, na verdade. Incluir mulheres na programação. Eu até estava comentando com as meninas que, lá, quando a gente estava fazendo os tutoriais, tinham mais mulheres do que negros. Então, eu acho que é mais uma diversidade que precisa ser incluída. Homossexuais, transexuais, não tinha nenhum, assim. Então, onde está essa galera? Por que essa galera não se interessa por TI, entendeu? Exatamente. Não. Porque quanto maior a diversidade, maior é a qualidade daquilo que a gente está produzindo. Porque são pessoas com pontos de vista diferentes, entendeu? Com experiências de vida diferentes, que só vêm a contribuir e acrescentar. Porque tem muita coisa que está enraizada na minha mente por eu ser mulher, por causa da minha criação, por causa do meu gênero, que às vezes um cara, ou às vezes um trans, ou às vezes uma lésbica ou um gay, entendeu? Pensa completamente diferente. Então, diversidade ela só vem a acrescentar e é muito importante você ter um pessoal focado nisso, que isso só traz qualidade para o trabalho. Isso, né, tem a ver o auxílio financeiro para a diversidade, né, que às vezes essa diversidade precisa ser apoiada mais próximo para poder vir, que às vezes não consegue. Então, ações, às vezes que até talvez sejam simples, como a gratuidade do evento, do ingresso, já faz diferença para trazer pessoas para cá, pessoas que nunca tinham vindo, entendeu? Então, tem esse auxílio e até evoluir um pouquinho mais para, por exemplo, trazer pessoas de outros lugares mais longe que não conseguiriam pagar por elas mesmas e tal. Esse tipo de coisa é muito importante. Inclusive, ontem, no nosso workshop, a gente teve um total de umas 15 meninas que a gente conseguiu praticamente arrastar para cá, para o evento, entendeu? E são 15 meninas que, se não tivessem a gratuidade, elas não iriam participar. Então, são 15 meninas que, se não tivessem recebido a gratuidade, elas não viriam participar. E quem sabe se pelo menos uma delas continuar vindo aos eventos, já é muito. E se essa uma conseguir trazer mais outras, já acaba multiplicando. E isso é muito importante. E abertura para as meninas que não são da área de programação, né?
Uma coisa que tem mulheres que às vezes não participam dos eventos, mas também tem mulheres que se dariam muito bem nessa área, que possivelmente se apaixonariam por isso e não sabem, porque, como a gente falou, desde pequena elas são desestimuladas a isso, então a gente traz essas meninas que não sabem o que é HTML, o que é Python, o que é isso, sabe? Eu ia falar que, assim, essa abertura não é só para que a menina comece a trabalhar com programação ou coisa do tipo. Programar hoje em dia é muito importante. Então, se você for um biólogo e você souber programar, é muito melhor do que só ser um biólogo. É muito mais interessante. Então, ter essa abertura vale para pessoas de diferentes áreas, não só para quem vai trabalhar com programação. E também, querendo ou não, é pela falta de conhecimento. Muitas meninas não entram na área porque não conhecem. Elas nunca viram e nunca tiveram alguém para mostrar para elas que elas também podem, que elas conseguem. Então, querendo ou não, ajuda muito. Ontem, nos dias de tutoriais, a quantidade de meninas que tinham lá, que nunca tinham visto nada da área e que estiveram ali e aprenderam e podem ser futuras programadoras ou que não sejam programadoras, mas que entrem para a área de TI, que vai trabalhar com hardware, que vai trabalhar com qualquer outra coisa. Então, assim, você dá a primeira oportunidade dela poder conhecer, dela ter uma assessoria, porque lá tem outras meninas que estão ajudando, não só meninas, como a maioria a quantidade de tutores, homens que a gente tinha lá também, que estavam ajudando lá, foi bem legal, assim, para você ver que muitas delas se interessam e provavelmente vão continuar ou procurar mais sobre a área, então... E o legal é que no tutorial de sábado, essa mesma menina que está junto com ela realmente não era da área, ela era de humanas e estava no tutorial com a gente. Estava super feliz, assim, empolgada para aprender programação. Foi algo super legal assim, para a gente. Eu fiquei muito feliz por ajudar. Então, uma coisa muito importante para incentivar a diversidade é um ambiente com abertura para falha. Um ambiente que você pode errar. Que você pode errar sem medo, sabe? Porque errar vai te ensinar, vai te mostrar que aquilo ali não é para ser feito de novo, entendeu? Então, um ambiente que você não pode errar, ele é muito ruim para o crescimento, muito fechado, entendeu? Então, isso é uma das coisas que a gente vê como solução para gerar esse ambiente com mais diversidade. Isso é bom até para aumentar a autoestima, né, da pessoa, porque aí ela consegue enxergar que é normal errar, e que se aprende com os erros. Porque se você fica sempre com esse medo de errar, você estagna e não consegue. Porque é a partir da falha que você ganha conhecimento. Outra coisa legal é política de contratação que promovam a inclusão. Nas contratações, terem essa política. Hoje, a gente estava fazendo esses slides lá, e chegou o Rafael Gonçalves e falou com a gente que a empresa que ele trabalha tem essa política de contratação, que em toda entrevista, toda época de contratação, eles têm que entrevistar pelo menos uma pessoa de minoria, sempre. E se não entrevistar, se a pessoa não se candidatar, eles não podem chamar ninguém, entendeu? Eles fizeram essa política. E eles fizeram isso, e eles falaram que é muito legal, que as pessoas vão lá, se inscrevem, e eles conseguem ver essa diferença. Aí ele falou que ele até entrou em contato com a gente para falar que isso existe. E é interessante a gente divulgar que isso existe, porque, às vezes, a mulher ou alguma outra minoria não vai lá, não se inscreve porque tem medo, não vou conseguir, não vai dar certo. Mas quando sabe, não, aquela empresa tem uma política de contratação, de inclusão, então a pessoa se sente mais motivada a participar. E ele foi falar com a gente, para falar sobre isso, e ele falou assim que é muita pouca gente que aparece lá. Ele realmente quer que divulgue mais isso. Por isso que ele estava conversando com a gente poder divulgar mais isso, para as pessoas saberem que realmente existe essa política, que elas podem participar. E evento... Pode falar. Eu queria contar uma experiência sobre isso aí. Tá bom. Tem um escritório da Toto. Meu nome é Felipe, eu trabalho na TOTWORKS. Tem um escritório na TOTWORKS na Austrália que eles só contratam uma mulher eles só contratam um homem se isso não for desbalancear o 50-50 que eles têm. Então,
Se quiser entrar um homem e isso for desbalancear os 50% de homens e de mulheres, eles não contratam um homem até que eles contratem uma mulher. É isso. A melhor maneira de você promover a diversidade é você ter um ambiente de diversidade, porque não adianta nada você dizer que estou promovendo, estou ajudando eventos de diversidade e não tem um quadro de funcionário diverso. Então, como é que você entende de diversidade? Não, eu só queria comentar que talvez pareça um pouco rígido definir assim 50% de homens e 50% de mulheres. Eu acho que a gente também não busca tanto assim o número definido, não, tem que ser 50-50 sempre, coisa do tipo, a gente quer incluir mais gente, quer ver mais diversidade, não necessariamente tentando impor nada do tipo, sabe? Tem muita coisa que está mudando nesse sentido aí em outras empresas e outros segmentos. É muito importante isso que vocês estão fazendo e falando. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa transportadora que nós descobrimos, eu era instrutor, que colocar a mulher para dirigir um caminhão é muito mais eficiente do que você colocar um homem. E a impressão era toda errada, porque, poxa, como é que uma mulher vai sair para viajar daqui para Salvador, por exemplo? E daí, um homem não vai? Mas e se essa mulher tiver o neném, e daí? O homem não leva o filhinho pequeno dele e a esposa? Ela leva o filhinho pequeno dela e a esposa, e ela tem a mesma capacidade de dirigir um caminhão. Além de que, se você tiver uma empresa com 100 caminhões e você tiver 30 mulheres, você diminuiu o teu seguro de frota quase 30%. Bom, mais um ponto que nós vamos falar sobre eventos inclusivos. Porque estamos aqui, vocês podem ver aqui, enfim. E vamos falar sobre o Django Girls, que nós fizemos um workshop aqui no dia dos tutoriais da Python Brasil, lá na FATEC, sábado e domingo, e eu vou deixar outra pessoa falar. Vai passando aí. Então, um pouquinho sobre o Django Girls. Ele é recente, o Django Girls, começou no ano passado, dia 21 de julho, foi quando começou, e é uma iniciativa que mostra para mostrar para mulheres que nunca programaram o mundo da tecnologia. Então, as participantes, o foco, né, elas passam um dia e elas vão seguir um tutorial. E meninas que nunca programaram até, não precisa de ter nenhum conhecimento prévio para ir no tutorial. Então, meninas que nunca programaram saem de lá com um site feito. Olha que lindo. É mágico. E lá o tutorial, né, é feito em Django, que em Python usa Django, CSS e HTML. E o objetivo é aumentar a diversidade na área de programação. E o que eu gosto do Django Girls é que ele não é um evento exclusivo para mulheres. Ele é um evento inclusivo para mulheres. Homens podem participar, trans, gays, lésbicas, todos podem participar. A gente até não costuma usar o termo mulheres, a gente usa o termo girl em itálico. Então, no nosso formulário de inscrição não tem definição de gênero, e tudo que a gente indica é que se você não é uma girl, que procure levar uma para participar do workshop. E a gente quer uma diversidade num todo, não é só para mulheres, entendeu? Então, aí tá nossas intenções com Django Girls, criar um ambiente seguro e confortável para as mulheres, que às vezes é complicado a mulher do nada vir num evento misto, mas se tem um evento que ela sabe que vai ter mais mulheres, ela se sente mais confortável, geralmente. Então, para isso, para ajudar elas a vencer a barreira inicial e engajar essas mulheres que se sentem ilhadas. Elas, às vezes, já são da área, mas estão lá sozinhas, não estão envolvidas com comunidade. Um dos pontos também não é só criar um ambiente onde tem uma maioria feminina para ela se sentir confortável só ali. É para a gente também conversar com elas e conhecer os medos que elas têm, para que elas não tenham mais vergonha ou receio de vir num evento que não tem maioria feminina, ou se elas duvidam da própria capacidade. A gente fez algumas palestras, o Felipe falou lá, uma galera falou sobre o síndrome do impostor, e a gente tenta auxiliar elas para que elas criem coragem, confiem nelas mesmas e sigam na carreira, ou mesmo que não seja a carreira que elas vão seguir, mas sigam na programação em TI no geral.
E aqui está um mapinha, ó, dos lugares que já aconteceram eventos do Jungle Girls no mundo. Então ele se espalhou bastante, né? Em um pouquinho mais de um ano. Olha só o tanto de lugar que já aconteceu. Olha, dá para pensar, imaginar quantas mulheres foram tipo impactadas, conheceram a programação com esse tanto de evento, né? E aqui no Brasil aconteceu o Jungle Girls São José dos Campos. Não, eu ia falar, não é o primeiro. Isso que eu ia falar. Não é o primeiro, aconteceu o primeiro em Niterói, lá no Rio de Janeiro. E esse aí tá a foto do pessoal aí do primeiro. E aí tem... Fala. Em Niterói a gente teve 72 inscrições. A gente abriu as inscrições, a gente esperava que ninguém fosse aparecer, entendeu? E houveram 72 inscrições. A iniciativa foi de uma menina que não é da área, que ela é jornalista. Ela estava procurando eventos voltados para mulheres. E aí ela pensou, cara, não tem evento para mulher aqui no Brasil. Aí o namorado dela chegou para ela, pô, tem esse evento aqui super legal que está rolando lá fora. Vê se você consegue arrumar alguém para poder ajudar você a trazer para cá. E aí ela saiu conversando num chat com um monte de gente. E aí eu, a Darlene e ela acabamos fazendo o Jungle Girl lá em Niterói. A gente teve 72 inscrições, 30 meninas compareceram ao local. E tivemos 13 treinadores e foi super demais. Foi o primeiro da América Latina. E foi o primeiro da América Latina. E inclusive tem uma palestra dela no FISD, se quem quiser depois procurar no YouTube, que eu não sei o endereço direitinho não. Mas ela apresenta um bocado de dados sobre esse Jungle Girls em Niterói, sobre a média de idade das meninas, a localização ali da região. É bem interessante. Agora foi o nosso Jungle Girls, que ocorreu esse final de semana, com todas as meninas. Eu e a VV daqui da região, mas todas elas. Ó, pra você ver a quantidade de gente que veio, tivemos 96 inscrições. Aí, ó, essa foto não tem todo mundo. Essa foto não tem todo mundo. Várias pessoas já tinham ido embora. Teve o fotógrafo também que não saiu na foto. Fotógrafo, tinha que tirar a foto, né? Tivemos 101 inscrições, 59 foram confirmadas. Quantas pessoas realmente foram? Umas... 10 grupos de 4 pessoas. Teve mais gente. E tivemos uma média das 59 confirmadas, devíamos ter umas 50 lá que compareceram. 25 eram totalmente iniciantes, então nunca tinham visto contato com a área, estavam começando ali mesmo. Tinham 7 menores de 18 anos, então as meninas novinhas já começando a procurar no ensino médio e procurando. 16 não eram de São José, eram daqui da região, como é perto, né, é o centro. E tivemos 25 treinadores, foram bastante, muita gente querendo ajudar, tanto que a gente ficou até com dúvida. A gente abriu a inscrição mesmo para quantas pessoas? Eram 40, né? Abrimos 40 vagas só. Só que como muita gente se inscreveu, a gente falou, pô, a gente quer colocar todo mundo. E a gente teve muita inscrição de treinador, então, pô, então vamos colocar todo mundo, a gente arranja mais uma sala ou se aperta. Convidamos todos a comparecer e chamamos todos os treinadores também para ajudar. Teve bastante gente, foi uma edição bem legal. Aqui são as organizadoras do Jungle Girls de São José. Aí, tá. E aí, meu Deus. Só tá faltando a Rebeca também. E a Lidiane também. E a Vivian também não tá. A Jéssica não pôde vir, que ela foi trabalhar. Ela tava no workshop. E agora os treinadores do dia, todos estavam. Alguns de São José. Eu finalizar agora é porque quando a gente estava fazendo o tutorial lá na FATEC, veio um rapaz, chegou pra gente e perguntou: se não fosse pelo Jungle Girls, vocês não viriam na Python Brasil? E a minha resposta é sim, eu viria. Eu trabalho com Python, eu amo a linguagem, eu sei a importância da comunidade, então eu viria para Python Brasil. Mas hoje aqui tem pelo menos 15 meninas que não estariam aqui se não fosse por causa do Jungle Girls. Se não fosse por causa da gratuidade, se não fosse pelo nosso incentivo, porque elas tinham medo de vir e não vou entender nada do que está acontecendo, ou até medo de estarem no meio de vários homens, ou sei lá.
E elas estão aqui hoje por causa do Jungle Girls. Então eu acho que só isso já fez o evento valer a pena. Obrigado. Durante meu mestrado, eu tive uma aula de engenharia de software que era muito louca, assim. A gente não viu nada de UML ou arquitetura de software, nada. Era uma aula meio filosófica sobre engenharia de software. E uma das coisas que... Não, eu achei genial o cara fazer isso, assim. E uma das coisas que começou a matéria falando foi da questão natural, né? Que naturalmente a mulher ela tem um jeito de pensar e o homem tem outro. Então, a mulher, por causa da natureza de cuidar da caverna e das coisas lá, ela cuida de muitas coisas ao mesmo tempo. E o homem, como tem que se focar na caça, ele tem muita concentração. Então, as equipes diversas se complementam. Então, o homem com o foco e a mulher com essa abrangência de pensamento, né? E eu lembrei da minha época de faculdade ainda, porque no meu trabalho final, minha equipe, vários projetos eu fiz com duas amigas, então a gente se complementava, um ajudava o outro. Às vezes a gente fazia falcatrua, né? Elas faziam algumas coisas e eu não fazia nada, e outras eu fazia tudo e elas não faziam nada. Mas deu bem certo, todos nos formamos, né? Então foi bem legal. E outra coisa que você tinha falado, me fugiu agora, mas se eu lembrar eu falo, então. Eu queria que vocês falassem um pouco, caso a gente conheça algumas meninas que estejam interessadas a levar o Jungle Girls para outras cidades, para outros estados, como é que faz, tal? Então, a parte mais difícil é você entrar no GitHub e ler a documentação. Não, eu traduzi só, com um monte de gente, não fui eu sozinha. Inclusive, se quiserem ajudar a gente a continuar o projeto de tradução, porque as meninas lá de fora, elas estão... Cara, o Jungle Girls eu acho muito mágico, porque a cada evento que tem, a gente faz um relatório de feedback e envia para as meninas, e elas vão melhorando a documentação com os problemas e as soluções que as meninas tiveram em cada região. Então, a documentação está sempre sendo melhorada. Eu faço um convite também à comunidade para poder ajudar a gente a manter ela atualizada. E se você quiser levar o Jungle Girls para a sua cidade, basta ler a documentação. Não é difícil. Lá tem todos os passos para você fazer um evento do Jungle Girls. Você ler a documentação, mandar um e-mail para a Ola, que a Ola é a menina que criou o Jungle Girls, ela mesma vai responder o teu e-mail, você vai ganhar um domínio, você vai ganhar o projeto do site ele é em Django, você vai ganhar um acesso para poder fazer o teu site da tua cidade. E só, não precisa de muito dinheiro, porque as meninas ficam tão gratificadas do conhecimento que está sendo compartilhado, então não existe o porquê de não ser feito, entendeu? Quem quer participar do projeto, quer ajudar com diversidade, basta ter vontade que o resto se resolve. E não precisa ter medo. Eu, particularmente, tinha muito medo de organizar um evento. Eu achava que era coisa do outro mundo. Aí, com o Jungle Girls eu vi que não é assim. E foi muito bom, que eu perdi o medo. Tem todo um guia, elas são, como ela falou, incríveis. Tem todo um guia para a gente seguir e realmente trazer o evento para cada cidade. Mas assim, mesmo se elas lerem e tiverem alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente na página que a gente responde. Ó. Já vai ter outros Jungle Girls. Tem uma galerinha já querendo fazer em Taubaté e São Carlos, né? Que o menino entrou. O menino de São Carlos. Então, se estiver próximo de vocês, dá pra... Confirmado também já tem em Curitiba, que vai ter. E em janeiro tem o de Recife, que a Lidiane não pôde vir, e ela vai fazer lá em Recife também. Legal. Você espalhou. Júlia São Paulo, será que sai? Tem que descascar as meninas. Povo, só agradecer a todo mundo vir aqui, que na verdade a Lidiane ela teve alguns problemas, como elas falaram, então
Primeiro fiz o convite, aí elas ficaram nessa vai, não vai, e depois foi a intimação e depois a obrigatoriedade. Aí rolou muito bem, elas ficaram muito alegres e muito putas comigo, porque falou assim, não, como assim vai ter que... Então foi, parabéns. Segundo ponto, o tutorial de Django da Django Girls, na minha opinião, é o melhor tutorial de Django que existe. Porque eu já vi muito tutorial de Django, e a facilidade que você tem para entender e compreender o desenvolvimento através da explicação e etc. é excelente.